Olá, irmãos. Estamos aqui novamente para louvar o nome do Senhor e agradecer o nome dele. Quero convidar você e sua família para se juntar a nós nesse momento de oração e de louvor. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por tua vida em nós, pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor, que nos deu novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias e nunca nos desampara, Senhor. Mesmo em meio a essa crise que temos vivido, o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque, como eu disse, o Senhor sempre está conosco. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
mas ainda é bom, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos irmãos, uma alegria mais uma vez poder repartir algo que Deus tem colocado no coração, com todo o respeito, a reverência, o peso que traz declarar que há um recado do Senhor para a sua igreja. E creio que tenho sim algo da parte de Deus para acrescentar aos irmãos, à vida dos irmãos, assim como o Senhor tem acrescentado na minha vida também essa palavra. Ainda que tenhamos que fazê-lo assim mais algum tempo por vídeo, esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, né? Possamos novamente nos encontrar para falar olhando no olho, né? Para estar junto com os irmãos, para ter aquela comunhão gostosa, né? Poder louvar juntos ao Senhor, nos animarmos nessa caminhada, juntos oferecermos culto ao Senhor. Como é bom, como faz falta esse tempo, né? Mas enquanto esse momento não chega, eu quero, através desse vídeo, repartir com os irmãos essa carga que Deus tem colocado no meu coração com relação à nossa carreira, à nossa corrida, ou a esse momento que estamos vivendo, né? Que a palavra de Deus compara no texto de Hebreus 12 a uma corrida. Hebreus 12, ele fala assim a partir do versículo 1 até o versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui a nossa vida cristã, ela é comparada
a uma prova de uma corrida, né? Quem corre, né, quem faz algum esporte, se anima com aquela prova, né? Quem vai para uma competição de uma corrida fica imaginando poder levar um prêmio, né? Mas o próprio prazer da competição é o que move muitas pessoas a correr. Uma prova de 100 metros, 200 metros, 400 metros, até mesmo uma maratona, mais de 40 quilômetros, e outras provas ainda maiores, né? Às vezes corremos num cenário que é bonito, né? Às vezes a corrida é num lugar fechado, não importa, mas há uma motivação para aquela corrida que faz com que a pessoa se mantenha no treinamento, com todo o rigor que esse treinamento impõe, para conseguir chegar naquela prova e realizá-la com sucesso. Também a nossa caminhada com Deus, como uma prova, ela nos dá exigências. Não é uma prova curta, como uma prova de 100 metros rasos, que em menos de 10 segundos os corredores mais velozes conseguem completar. É uma prova de longa duração. É uma prova que vai se estender em todo o nosso percurso aqui na Terra, até que das mãos do Senhor a gente receba o prêmio que aguarda ao final dessa corrida a todos que completarem essa carreira. Então, uma prova longa, ela tem momentos de cansaço, ela tem momentos de fraqueza, ela tem momentos que pode vir o desânimo, né? Que podem vir as dores. Por isso, na nossa prova, nessa corrida, nessa nossa caminhada com Deus, a gente precisa aprender a correr bem essa carreira. Esse é o peso que Deus tem colocado no meu coração e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Vamos primeiramente orar? Senhor Deus, o Senhor tem colocado essa palavra no coração para repartir com os irmãos, ó Pai. Usa dessa palavra, usa de todos esses meios, dessas tecnologias, para que a tua palavra alcance aqueles que o Senhor quer alcançar, para que ela toque nos corações que o Senhor quer despertar, para uma corrida firme, para uma corrida com perseverança, livre do peso, livre do pecado, livre de tudo aquilo que atrapalha, Senhor Deus, correr bem essa prova, Senhor Deus. Fala com cada irmão, te manifesta na vida de cada irmão, ainda que seja um vídeo que está sendo passado agora, que vai ficar gravado, mas toca naqueles que o Senhor quer tocar e traz a transformação que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Se cada um de nós tem uma carreira para correr, se cada um de nós tem algo que Deus colocou adiante de nós, nós precisamos completar essa carreira, nós precisamos segui-la até o final. Talvez os irmãos conheçam alguém que em algum momento desanimou da corrida, em algum momento cansou. Talvez mesmo alguns de nós já tenham experimentado um momento de cansaço, um momento de fadiga, de desânimo, e o Senhor nos chama a nos encorajar novamente. As coisas desse mundo, elas podem tentar nos fazer desviar do foco, do alvo, da alegria que nos está proposta. Mas o que pode ser mais importante para nós do que completar uma carreira que Deus tem nos chamado a fazer? Completar essa corrida, essa prova que Deus tem colocado diante de nós. Mas as muitas atividades nesse mundo, as muitas distrações desse mundo podem tentar tirar de nós o foco correto da nossa caminhada aqui na Terra. Tem um pastor que fala que o nosso maior medo não deve ser o do fracasso, mas deve ser o de ser bem-sucedido em algo que não importa, em algo que Deus não chamou para fazer. Porque se a gente for bem-sucedido numa coisa dessas, a gente vai ocupar o nosso tempo, a gente vai ocupar as nossas emoções, a gente vai ocupar os nossos recursos com aquilo que Deus não nos chamou para fazer. E são coisas lícitas tantas vezes, coisas boas, mas que tomam uma proporção além da devida nas nossas vidas. Pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser um sonho, um projeto, e essas coisas são boas, mas se elas tomam a medida errada na nossa vida, se elas tomam a proporção
errada na nossa vida, se elas vão para o primeiro lugar em nossa vida, aí tem algo errado, sim. Aí a gente está sob o risco de deixar de cumprir aquilo que Deus nos chamou. Tem um texto muito conhecido, Mateus 6,33, que fala que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, e as outras coisas das quais ele fala nesse texto é a comida, a bebida e a vestimenta. É aquilo que o nosso corpo precisa para sobreviver, né? Então ele coloca, mas ainda assim, ainda que seja algo como uma necessidade básica para sobreviver, eu ainda devo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Essas coisas o Senhor nos dá. A palavra do Senhor fala que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então a nossa prioridade da nossa vida é o reino de Deus, é o seu governo sobre as nossas vidas, é a sua vida fluindo em nós. Por isso, dia após dia, a gente precisa buscar o Senhor em oração. A gente precisa buscar o Senhor na palavra, buscar a revelação que vem dele. Nós fomos transportados de um império das trevas para o reino da luz, né? O Senhor nos libertou daquele império. O Senhor nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, como fala em Colossenses 1,3. E agora, como que a gente vive essa nossa vida? Ou será que o Senhor só nos libertou para nos colocar no reino e pronto, agora cada um vive como quer? Certamente que não é assim. A palavra de Deus nos dá instruções claras sobre como viver a nossa vida. Fala de um propósito para nós. Da última vez que eu reparti a palavra e estava falando para os irmãos sobre a gente buscar uma revelação da palavra de Deus aplicada às nossas vidas, nós usamos o texto de Efésios 1, do versículo 15 ao 19, em que ele destaca, Paulo ora por aqueles Efésios, por aquela igreja ali, e destaca alguns pontos para eles, que eles deveriam buscar de Deus, e ele orava para que Deus concedesse um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que eles tivessem os olhos do coração iluminados, e tudo isso para que eles compreendessem qual era a esperança do seu chamamento, para eles saberem qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos e qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo fala aqui que esse era o motivo da sua oração. Esse era o motivo deles buscarem revelação de Deus. Era eles compreenderem a esperança do seu chamamento, era eles compreenderem qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do poder de Deus para com cada um de nós. Não era apenas o chamado, mas a esperança do chamado. Deus tem uma esperança na vocação de cada um de nós. Deus tem uma esperança no chamado que Ele faz a cada um de nós. E Ele revela. E Ele vai nos revelando tanto o chamado quanto essa esperança. A gente vê isso pela palavra de Deus. Tem um personagem da Bíblia, né? Pedro, e tem tantos outros, mas Pedro me chama tanto a atenção quando naquela pesca maravilhosa, o texto de Lucas 5 fala isso, retrata aquele quadro, e Pedro vai lá e tem toda aquela pesca, e ele vê aquele milagre acontecendo, e ele tem consciência de quem é Jesus, por isso ele declara, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus responde para ele, olha Pedro, me segue, e de hoje em diante tu vai parar de pescar peixe, e tu vai ser um pescador de homens. O Senhor falou para ele um pouco do seu chamamento ali. Mais adiante, o Senhor Jesus vai falar para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro vai tendo uma compreensão maior do seu chamado, uma compreensão maior da esperança do seu chamamento. Isso impediu ele de errar? Não. Os irmãos bem sabem, Pedro teve medo, Pedro negou Jesus, Pedro chorou amargamente, mas quando a obra do Senhor se completou, quando ela foi consumada lá na cruz, quando o Espírito Santo foi derramado, a gente vê um novo Pedro. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2, fala do discurso de Pedro. Pedro faz um discurso cheio do Espírito Santo e aquela palavra leva aqueles homens ao arrependimento. E naquela noite são 3.000 convertidos, são 3.000 batismos, como fala ali na palavra. Mais adiante, ele continua pregando, cheio do Espírito Santo, e vai ser interrogado pelas autoridades judaicas, pelos sacerdotes, né? E o texto fala que em Atos 4, que reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: ah, queridos, que tremendo essa declaração. Pedro, aquele homem que em um momento ele tinha temido ser associado a Jesus, quando foi interrogado, quando foi apontado por uma empregada daquela casa, do lado de fora, né? Lá dentro estavam julgando Jesus, lá dentro parte desses homens que são citados aqui estavam trazendo falsas acusações contra Jesus, e do lado de fora, uma daquelas empregadas da casa, uma serviçal, fala que Pedro também andava com Jesus e ele temeu. Agora, frente a eles, tendo sido preso, ele vai, e a palavra de Deus fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, responde a eles. E daí traz mais uma palavra clara do Senhor, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Agora ele tinha compreendido a esperança do seu chamamento, todas aquelas coisas que durante algum tempo para ele talvez não estivessem tão claras e por isso ele temeu. Agora ele tinha total clareza. Agora ele já não temia mais pela própria vida. Agora ele falava abertamente, ele confrontava o pecado, ele declarava a palavra de Deus. E isso era dito dele, Pedro, cheio do Espírito Santo. Eu fico imaginando algum dia, né, ouvir isso, né, de mim, não para minha glória, mas ouvir, saber que Deus me encheu tanto com o Espírito Santo, que as pessoas podem declarar: olha, ele estava cheio do Espírito Santo. Pensa, meu irmão, minha irmã, alguém declara isso a teu respeito: olha, né, ela estava cheio do Espírito Santo, por isso fez aquilo, por isso falou aquilo. Era evidente que estava cheio do Espírito Santo. Aqueles discípulos cheios do Espírito Santo não temeram mais pela própria vida. Eles tinham sido dispersos quando Jesus foi capturado. Agora não, eles não temeram pela própria vida. Pelo contrário, eles de bom grado se entregaram a pregar o Evangelho e ainda assim foram martirizados, todos eles, né? Mas eles sabiam qual era a esperança da vocação, qual era a esperança daquele chamado que o Senhor fez para eles. Alguns à beira da praia, deixando o barco para trás e as redes, para ir seguir o Senhor. O Robson citou na semana passada o texto de Hebreus 11, onde fala dos heróis da fé. Fala de homens que pagaram, homens e mulheres que pagaram um preço muito, mas muito alto para seguir a sua fé. E aquele texto ali dos Hebreus, ele vai falando dos heróis da fé, e ele chega no versículo 32, e ele fala assim: e o que mais direi? Depois de falar de tantos heróis ali, explicar um pouco sobre a vida deles, ele faz um resumo de tantos outros, e diz assim: certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais
o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles passaram tudo isso na sua caminhada, mas ainda assim não tinham completado tudo aquilo que o Senhor foi completar depois em nós. Jesus se revelou, o Verbo se fez carne, veio à terra, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, íntegra, teve uma obra tremenda e grandiosa, consumou essa obra, nos deixou o Espírito Santo. Queridos, aqueles homens e mulheres que o texto de Hebreus 11 fala, eles viram parte disso, e a palavra de Deus deixa bem claro que eles viram apenas uma parte, mas essa obra foi completada para nós. Jesus nos deixou o Espírito Santo. Então, se mesmo com algo que era parcial ainda, eles tiraram da sua fé a força necessária para completar a carreira. Quanto mais nós, queridos, quanto mais nós que temos o Espírito Santo agora habitando em nós. Como deixar de lado a carreira? Ou por que desanimamos? Porque tantas vezes o desânimo invade o nosso coração? O desânimo é pecado? Não, desânimo não é pecado. Mas ele é um sintoma de que algo não vai bem. Se a gente olha na palavra de Deus, a gente vai ver a vida de alguns homens de Deus, homens de fé, que também passaram por momentos de desânimo, momentos de medo, né? A gente vê Elias, né? Um dos grandes heróis da fé, um dos nomes de destaque no Antigo Testamento. E Elias, ali em 1 Reis 18 e 19, conta aquela história tão bonita de quando Elias enfrenta 450 profetas de Baal. Eles colocam um altar para descer fogo do céu, e creio que os irmãos conhecem bem essa história, podem procurar depois lá em 1 Reis 18 e 19, as crianças sempre gostam dessa história de uma demonstração de poder de Deus através da vida de Elias. E depois que aqueles profetas de Baal oram por tanto tempo, por tantas horas, ao seu falso Deus, e nada acontece, Elias ora e Deus manda fogo do céu para consumir aquele altar. E depois eles vão em fuga e Elias os persegue e acaba com todos aqueles 450. Sabendo disso, essa notícia chega a partir do rei Acabe para sua esposa, e ela ameaça, né, Jezabel, aquela mulher ameaça matar Elias, e Elias foge para o deserto. Queridos, quando vem o desânimo, a gente faz coisas que não tem muito sentido. Elias fugiu porque ele foi ameaçado de morte, e a palavra de Deus fala lá em 1 Reis 19 que ele pediu para morrer. E ele pediu para morrer e o Senhor o animou, né? Depois que ele faz essa oração pedindo para morrer, ele dorme, e quando ele acorda tem do lado dele um pão e um pouco d'água, e o Senhor fala para ele: come. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo, acorda, tem mais um pão, tem mais um pouco de água, ele come e bebe, e daí ele recobra as forças. Senhor, agora segue teu caminho. E ele segue, a palavra de Deus fala que aquele alimento deu força para ele perseverar durante 40 dias. E ele chega até uma caverna. E lá naquela caverna, de novo, ele se recolhe. E o Senhor vem e se mostra a ele. O Senhor vem e se revela a ele. E o Senhor fala com ele e mostra a ele que ele não estava só, porque ele declara para o Senhor: Senhor, só eu escapei. Estou só eu aqui servindo a ti. E o Senhor fala: não, Elias, eu reservei para mim 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos perante Baal, nem o beijaram. O que Elias faz na sequência, depois dessa revelação do Senhor, depois de receber o ânimo do Senhor? Ele vai fazer discípulo. A sequência do texto, ali no capítulo 20, ele vai e encontra Eliseu, ele vai e chama Eliseu para segui-lo, né? Ali faz um discípulo, e mais um grande profeta do Antigo Testamento é formado e passa a caminhar com Deus.
Elias teve sim um momento de desânimo, mas ele, mesmo que tenha desesperado da própria vida por conta daquele desânimo, ele ouviu a voz de Deus e voltou a fazer aquilo que Deus chamou. Um outro exemplo que me chama a atenção com relação ao desânimo, na vida de João Batista. João Batista é aquele da quem o Senhor dá testemunho. E ele também deu testemunho do Senhor. Ele falou, quando viu Jesus chegar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor Jesus vai para ser batizado, ele fala, olha, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem e pedir para batizá-lo. E o Senhor fala para ele continuar com o batismo. E os irmãos sabem que depois João Batista foi preso e ficou algum tempo ali na prisão, e lá ele ouviu falar dos milagres que Jesus estava realizando. Mas um milagre que talvez fosse tão importante para ele não estava acontecendo. Ele não tinha sido liberto da prisão. Então ele manda um recado para o Senhor Jesus. Olha, é o Senhor mesmo, aquele que a gente estava esperando, ou a gente deve esperar outro? Queridos, mesmo grandes homens têm momentos de desânimo, a dúvida pode chegar ao nosso coração, mas nós precisamos tratar disso abertamente diante do nosso Deus. João Batista fez o que era correto a fazer, levou a dúvida dele para quem podia responder. E o Senhor Jesus dá a resposta. Olha o que está acontecendo, tem cego vendo, tem coxo andando, e o evangelho do reino de Deus está sendo pregado. Aquilo deve ter acalentado o coração de João Batista. Talvez na nossa ideia de uma história com final feliz, aquela prisão deveria se abrir e João Batista sair andando, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu com ele. O final da vida dele também foi de martírio, ele foi decapitado, mas ainda assim, cremos ele tenha conservado a fé pela declaração que Jesus faz na sequência dele, que dos nascidos de mulher até aquele momento, nenhum era maior do que João Batista. Queridos, há uma esperança para o nosso chamamento, e essa esperança deve manter acesa no nosso coração a alegria, a vontade de caminhar. E mesmo quando as circunstâncias ao redor tentam roubar a alegria, nós temos que nos alegrar na esperança, como fala em Romanos 12:12. A esperança que há para nós deve nos trazer alegria ao coração. Há uma herança gloriosa que nos aguarda. Essa herança é um alvo que a gente tem a conquistar. Não trabalhamos por ela, o Senhor é quem trabalha para nos dar essa herança. Falo de uma herança que o Senhor tem preparado para nós. E há o poder de Deus que opera em nosso favor. Segundo a eficácia do seu próprio poder, ele opera em nosso favor para que essas coisas aconteçam. O chamado que Deus tem nos dado, ele opera com seu poder em nosso favor. Davi é um outro homem, exemplo de alguém que compreendeu bem o seu chamado. Eu gosto tanto da vida de Davi, dos salmos de Davi, e estava meditando um pouco sobre a vida dele e lembrando de quando ele aguardava pelo trono, tudo aquilo que era promessa de Deus para ele. Ele sabia então de uma esperança, pelo menos dessa parte do chamamento ele compreendia muito bem. Deus o ungiu, aquela vez que Samuel teve até lá na casa do seu pai Jessé, ele foi ungido para reinar. E ele aguardava por isso. E enquanto ele aguardava, os irmãos sabem que Saul começou a persegui-lo e ele precisou fugir, depois de tantas coisas, fugiu e foi parar numa caverna. E ali na caverna, a palavra fala que vieram seus familiares e vieram mais 400 homens. E a descrição desses 400 homens é os que se achavam em aperto, os que estavam endividados e os amargurados de espírito. Que descrição! Quando a gente está desanimado, quando o desânimo vem atrás de nós, talvez o que a gente mais quer é ficar sozinho, ir para um canto e não ver ninguém. Mas Davi, ele estava fugindo porque se ele tentasse ir para a casa de alguém, aquela própria pessoa seria colocada em risco, como quando Saul matou vários profetas e sacerdotes ali que não entregaram Davi. Então ele teve que fugir para uma caverna. E quando ele chega lá, 400 homens se juntam a ele. Mas a descrição deles nos dá assim até uma
uma pergunta: por quê? Né? Gente que estava em aperto, gente que estava em dificuldade, né? Gente que estava em dificuldade financeira, porque também fala dos endividados na sequência, e gente amargurada de espírito. E Davi poderia ter despedido eles: olha, vamos, vai cada um para o seu lugar. Como que eu vou ficar nessa caverna com 400 homens? Mas não, a palavra de Deus fala que Davi se tornou o chefe deles, porque ele não perdeu de vista a esperança do seu chamamento. Ele sabia que seria rei um dia, ele saberia que precisaria de um exército. E daqueles homens que ali estavam com ele, saiu uma tropa de elite, um exército de elite, chamados valentes de Davi. Aqueles homens foram treinados por Davi lá na caverna. Ao final, eles já não eram mais os amargurados de espírito, já não estavam mais em aperto, né? Já não estavam mais endividados. Eles tinham agora um rei que lutava junto com eles, um rei que os liderava. Quando Davi foi ungido como rei, já tinha sido ungido, mas quando ele assumiu o reinado, quando ele foi coroado, esses homens vieram e passaram a fazer parte da guarda real. Olhando para tudo isso, meus irmãos, eu pergunto: de minha parte, o que eu tenho feito? Como eu tenho escolhido viver aquilo que Deus tem chamado para que eu viva? A palavra de Deus nos dá tantos exemplos. Na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, quando fala das coisas do fim, o Senhor faz um alerta e coloca essa parábola dos talentos logo depois da parábola das 10 virgens. E ele fala assim, que um senhor saiu e deixou para os seus servos, para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para um talento. E os irmãos lembram que aquele que recebeu 1 talento, ele foi e escondeu, né? Ele decidiu não cumprir aquilo que era esperado dele. Ele tomou uma decisão, foi consciente, foi errada, mas foi consciente, não foi algo que simplesmente aconteceu. Ele decidiu não fazê-lo. E quando aquele senhor vem prestar contas, vem acertar contas com eles, né? E eles tinham que prestar contas ao Senhor, ele declara a visão errada que ele tinha do seu Senhor. Ele fala: sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhastes. Ele deu características que não eram reais daquele Senhor que representa o nosso Deus. Ele tinha uma ideia errada sobre Deus. Essa visão errada que ele tinha do seu Senhor trouxe uma postura errada. Ele fala que ficou receoso. E essa postura errada de receio trouxe ele uma forma errada de agir. Ele escondeu na terra o talento. Ah, irmãos, a gente precisa ter uma revelação clara na nossa vida de quem é o nosso Deus. Que Ele tem planos de paz. Que Ele tem caminhos que são mais altos que o nosso. E ainda que a gente não enxergue na totalidade, porque de fato a gente não enxerga, a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, de fato, a gente não tem a compreensão total do que Deus tem para fazer em nossas vidas, do que Ele tem preparado para nós. Mas os vislumbres que nós podemos ter, aquilo que Deus vai falando, vai colocando no nosso coração, eles devem nos motivar a cumprir a nossa carreira, para andar naquilo que Deus tem nos chamado. Mesmo que venham dificuldades, e vão vir sim, a palavra de Deus fala que a gente deve se livrar dessas dificuldades. E no texto de Hebreus 12, 1-3, que nós lemos antes, que fala que também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui fala de duas coisas que nos atrapalham na caminhada, que nos fazem desistir da caminhada ou não correr essa corrida tão velozmente quanto deveríamos. Fala do peso e do pecado. Mas ele começa dizendo assim, também nós, comparando com aquela nuvem de testemunhas, de pessoas que deram sua vida, que talvez a gente nunca passe por toda aquela aflição que eles passaram, mas a palavra de Deus nos diz, também nós precisamos prosseguir. Também nós precisamos nos desembaraçar. E a palavra aqui fala de soltar, de tirar coisas que se apegam a nós. Ainda que na nossa caminhada hajam dificuldades, aqui ele não está falando da pista da corrida,
mas está falando de coisas que se grudam a nós. Por isso ele fala nos desembaraçar do peso e do pecado. E essa primeira palavra que ele usa, o peso, ele fala de cargas, de coisas que a gente vai carregando na nossa vida, que vão nos deixar mais lento para correr, que vão atrapalhar a nossa corrida. Ele não está falando de obstáculos na pista. O problema não é que certamente vão existir os obstáculos, mas não é disso que ele está falando. Olha esses irmãos lá de Hebreus 11, pensa numa pista com mais obstáculos do que essa. Ele fala, não, a gente deve se livrar daquilo que se gruda a nós. E a primeira coisa então que ele coloca é o peso. Né? Então é a figura de um corredor que vai carregando mais coisa com ele. Mas se ele tem tanta coisa sobre os seus ombros, grudada a ele, como ele vai correr rapidamente? Ele logo vai cansar, ele não vai ser tão veloz, ele não vai chegar tão longe quanto deveria. A gente deve deixar de lado todo o peso para correr sem esforço extra, sem esforço desnecessário, sem algo que tire a nossa motivação da caminhada. E aí pode ser a dúvida, pode ser o orgulho, pode ser a preguiça, pode ser tantas coisas, pode ser as ocupações do dia a dia, podem ser tantas coisas lícitas, pode ser a proporção que eu dou para o meu trabalho, a proporção que eu dou para os meus relacionamentos, a proporção que eu dou para os meus sonhos, para os meus projetos. Essas coisas podem se tornar um peso na minha caminhada e dificultar a corrida que eu tenho para correr. A palavra de Deus também fala do pecado. O pecado é errar o alvo. Né? Os irmãos conhecem bem essa palavra, né? Já ouviram tantas vezes falar sobre o pecado, mas dentre as definições, uma delas é errar o alvo. É errar ou se desviar do caminho de retidão. E na corrida pensar em que eu tenho uma prova para correr e vou me desviando daquilo que eu devia fazer. Queridos, eu devo me livrar também disso. Mas o texto fala do pecado que tenazmente nos assedia. E procurando um pouco mais o sentido dessas palavras, ela fala do pecado que facilmente nos envolve. Fácil e rapidamente o pecado nos envolve. A palavra de Deus declara em Romanos 6 que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus, que não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Em 1 João 3, ele declara, naquele texto, que aquele que permanece em Cristo não vive pecando, que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Nós temos essas declarações, mas ainda que isso tudo é verdade, tudo isso é verdade do Senhor, colocado na sua palavra, mas quão rapidamente o pecado tenta nos enredar, nos envolver, para que a gente não corra a corrida que está diante de nós, a corrida que o Senhor propôs a nós. Então é tempo, queridos, de nos livrar do pecado, é tempo de nos livrar do peso, de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo, que nos faz desanimar, que nos faz cansar, para que a gente corra com rapidez a carreira que nos está proposta. O Senhor Jesus nos deu exemplo, e o texto segue falando de Jesus por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a ignomínia, a vergonha, ele suportou a dor, ele tomou o cálice que estava diante dele. Por causa da alegria que estava proposta, o Senhor Jesus tinha clareza da esperança do chamamento dele. Ele tinha completa convicção de que valia a pena suportar toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela aflição, porque havia algo mais reservado para ele, algo muito maior. Assim também é com a nossa vida, queridos. Assim também é conosco. O Senhor Jesus tem nos preparado um lugar, Ele tem nos preparado uma morada. Há 2000 anos Ele declarou que Ele ia nos preparar lugar. Imagina como deve estar esse lugar, preparado com tanto detalhe, com tanto carinho, com tanto cuidado e com tanto poder do Senhor para preparar as coisas. Como deve estar isso, aguardando o bendito dia em que o Senhor Jesus vem para nos levar com Ele. Irmãos, eu quero encerrar lendo esse versículo de Romanos 12, 12, que fala que a gente deve regozijar-nos na esperança, ser paciente na tribulação e na oração perseverantes. O texto de Hebreus 12 fala de nos desembaraçar do peso e do pecado e correr com perseverança a corrida que nos está proposta.
essa perseverança aqui em Romanos 12 fala para a oração da esperança, que a gente deve nos trazer alegria, né? Às vezes a gente quer se alegrar só quando vê as coisas concretas diante de nós. Mas há momentos em que nos alegramos também com a esperança, assim como um casal que vai ter um filho e fica sonhando, fica imaginando o momento em que vai chegar aquela criança, ainda não sabe nas primeiras semanas se é um menino, se é menina, mas aquilo, a chegada, o sonho da chegada de uma criança já é motivo suficiente de alegria. E ali eles começam a se regozijar. Não é assim, não foi assim com os irmãos quando estavam aguardando os filhos? Quanto maior alegria nos espera na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier para buscar a sua igreja, quando ele vier para entregar a coroa da vitória a cada um dos irmãos que chegarem, que perseverarem até o fim. Ah, queridos, isso deve nos trazer um regozijo, deve nos trazer paciência na tribulação, deve nos fazer caminhar com perseverança, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vá tocando ao coração dos irmãos, vá mexendo no coração dos irmãos, trazendo a alegria de saber que não corremos em vão, não corremos apenas por correr, mas há um alvo para atingirmos, há uma esperança, há um prêmio da soberana vocação. E isso, quando está colocado lá em Filipenses, ele fala que por causa disso ele corria para receber o prêmio da soberana vocação. Ele corria olhando firmemente para aquele alvo, para o prêmio da soberana vocação. É isso que Deus tem para cada um de nós, queridos. Uma soberana vocação, uma esperança gloriosa, uma herança para cada um de nós. E o seu poder é que vai nos fazer completar essa corrida. O seu poder é que vai nos fazer completar essa nossa jornada aqui com vitória no nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor faça cada um dos irmãos correr com perseverança essa caminhada. Que nós, como irmãos, mutuamente nos animemos, que a gente tenha palavras para animar uns aos outros. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração, reparte com os irmãos. Telefona, nesse tempo em que a gente não pode ainda estar juntos, telefona, liga, faz uma chamada de vídeo, traz uma palavra, ora junto, para que a gente seja mutuamente consolado e mutuamente edificado. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos com a graça dele.